Olá, queridos! Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos a respeito sobre o casamento misto. Esdras e Neemias, ele vai combater essa prática de casamento misto. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo já vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O casamento misto na Bíblia é uma união do povo de Deus com pessoas que não professam a mesma fé. Israel sofreu por causa do casamento misto. Inclusive, alguns personagens bíblicos foram levantados por Deus para combater justamente o casamento misto. Por exemplo, Esdras e Neemias combatem o casamento misto no período pós-exílio. Esdras 9, 10, Neemias 13. Mas o problema do casamento misto não era algo que surgiu no tempo de Esdras e Neemias. Muito antes de Esdras e Neemias combaterem o casamento misto, o povo de Deus, o de Israel, já havia sofrido as consequências dessa prática. O significado do casamento misto. O casamento foi instituído por Deus, a base da família, Gênesis 2, 24. Mas tão logo o problema do casamento misto surgiu na história da humanidade, muitos comentaristas, por exemplo, entendem que o quadro caótico descrito em Gênesis 6 teve um casamento misto em seu contexto, no sentido da linhagem piedosa de Sete. Teve-se misturar com a linhagem ímpia de Caim, através do casamento. Já no tempo em que a nação de Israel estava constituída, Deus deixou muito claro ao seu povo que o casamento misto era algo reprovável. Isto é o lema no Pentateuco. Não se case com pessoas de outra nação. Não se deem filhos aos filhos dela, nem se tornem as filhas delas para os seus filhos. Deuteronômio 7, 3. Na sequência, o mesmo texto bíblico indica o período do casamento misto, pois elas deveriam ou devem, de seus filhos, de seguir para servir outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acendera contra vocês e rapidamente os destruiria. Relatado isso lá em Deuteronômio 7, 4, Êxodo 34, 11, 16. Essas recomendações foram dadas pelo próprio Senhor ao povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Mas depois de terem entrado em Canaã, a mesma recomendação foi reforçada por Josué, já idoso. Josué relembrou aos israelitas tudo o que Deus havia feito em favor deles e os exortou. E ao se dedicarem com zelo ao Senhor e a fugir dos casamentos mistos, Josué 23, 11, 13. Aqui vale lembrar que no tempo do Antigo Testamento, Israel era o portador da revelação especial de Deus. Israel era a descendência de Abraão e resultado da promessa que Deus havia feito ao patriarca. Em outras palavras, Israel era o povo da aliança, através do qual o Messias haveria de vir ao mundo. Então o casamento misto significava uma mistura à linhagem da aliança com o povo pagão, significando desprezar a promessa de Deus, colocando em risco a pureza da linhagem a qual o Messias prometido haveria de vir. O casamento misto em Israel, apesar de todas as recomendações de Deus ao povo de Israel, os israelitas sempre mostraram fraqueza no qual se diz a respeito do casamento misto. Ainda no tempo de Moisés, a Bíblia diz que os falsos profetas, Balaão, ele incentivou Balaque a se corromper Israel através do casamento misto, fazendo com que as mulheres moabitas se casem com os israelitas. Então,
o casamento misto era proibido por Deus. Por quê? Por causa do seu filho que haveria de vir. Quando Deus julgou o homem, o diabo, a serpente, a mulher, e falou que nasceria da mulher um que pisaria na cabeça da serpente, Deus, quando falou a respeito do casamento misto, era para lembrar eles que a linhagem tinha que ser uma linhagem pura, porque Deus trabalha através de linhagem, através da promessa. Então, da onde viria o seu filho? Viria de uma linhagem, de uma promessa de Deus feita para o homem. Então, por isso, não é bom que o homem de Deus, mulher de Deus, se casem, né, com outro povo que não professa a mesma fé. Vai dar choque, vai dar briga. Então fica aonde Deus te colocou, ore e espere o tempo de Deus, e Deus vai lhe mostrar a pessoa certa para estar ao seu lado.